Fala, devs e divas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. De antemão, eu já te convido a se inscrever, deixar seu like, se você ainda não deixou, porque eu te garanto que vai ser um vídeo muito útil, principalmente se você ainda tem dúvidas sobre quais são os tipos de responsabilidade de cada nível na área da programação. Bom, se você quer me seguir mais de pertinho nas redes sociais, estou como Shirley Rios, com 2 R's, tanto no TikTok, no Instagram, e também em outras redes você pode me encontrar. E se você quiser, LinkedIn, GitHub, eu vou deixar tudo anexado aqui embaixo para vocês também. Bom, atualmente as pessoas têm procurado muito para perguntar como saber qual nível elas estão, ou até mesmo para entender como funciona cada nível. Porque tem pessoas que estão entrando na área da programação e tem aqueles que já estão, mas ainda não entendem como prosseguir para o próximo nível. Então, primeiro de tudo, vamos entender quais são os níveis que existem dentro da área da programação. Se você quer ser um programador ou programadora, você tem que entender que existem 3 níveis padrão de mercado para o cargo de programação. Então, o primeiro nível é o júnior. O júnior, depois vai o pleno e depois vai o sênior. Eu vou falar da maneira que era quando eu entrei, da maneira que era pós-pandemia e a maneira que é atualmente. Porque sim, isso mudou bastante. Quando eu entrei, júnior, pleno e sênior, para você subir de nível e ser considerado um nível por vez ali, tinha algumas coisas que era meio que padrão de mercado, por exemplo. O júnior, aquele de entrada, você não tem experiência, você está entrando agora no mercado, esse era o júnior quando eu entrei lá em 2011, 2010 para 2011. Quando você virava pleno, você já era aquela pessoa que tem uma experiência, mas ainda os conhecimentos não são tão abrangentes e as responsabilidades também não são tão grandes como de um sênior. Quando você chegava ao nível sênior, você já tinha que ter pelo menos 6 anos de experiência. Então o mercado te exigia essa experiência, de fato. Era uma coisa assim, um pré-requisito, praticamente, aonde principalmente ali eu atuava em Brasília. Então, um júnior para pleno demorava de 2 a 3 anos. Hoje em dia também às vezes está mais ou menos a mesma coisa, só que de pleno para sênior era inegociável. Você tinha que ter de experiência no total no mínimo 6 anos para ser considerado como um sênior. E isso também não era um requisito do tipo, fiz 6 anos de experiência, já viro sênior. Não, dependendo da empresa você podia demorar até mais tempo para virar de fato a chavinha e ser considerado um sênior, mesmo que você tivesse toda a soft e hard skill de um sênior. Na pandemia já teve aquela velocidade de contratação. Todo mundo ficou desesperado para ter, mercado online, porque o físico não podia mais abrir, e essa procura gerou um boom na área, fazendo com que a contratação não fosse tão rigorosa como antes, para a aderência e ter mão de obra de mercado. Com isso, foi tirado várias coisas, uma delas, a obrigatoriedade de muitas empresas de ter que contratar alguém com nível superior, baixou para 0, literalmente. Então, se você só quer ali aprender, dar o seu melhor e entrar na área, eles já estavam considerando. Então, nessa época, foi onde eu falo que foi a época de ouro para quem queria virar chavinha e ser programador, tanto em transição de carreira ou iniciante de mercado. Era a melhor fase, o melhor tempo, altos salários, oportunidade a rodo e sem muitas exigências e requisitos específicos para as vagas. Então, quem aproveitou, aproveitou. Mas a era atual já começou a mudar e mudar com velocidade e também com muita exigência. Para quem está começando a entrar agora no mercado, sentiu essa pressão, essa responsabilidade maior e também a exigência batendo forte. É aonde eu começo a explicar para os meus alunos, se especializar é o diferencial que vale para o mercado, porque senão hoje você está fora do mercado e vai ficar fora por muito tempo. Por que voltou a exigência? Porque o mercado já não está tão aquecido como na pandemia. Então as questões de contratação, requisitos, já se estruturou. E os profissionais qualificados, é claro, sempre tem aquela oportunidade a mais de valor salarial, de potencial, de melhorias e crescimento profissional. Para quem está entrando agora, veio junto com o quê? Com a IA. IA começou a dominar o mercado e começou também a fazer parte do dia a dia do programador. Programadores que não têm nenhuma expertise em IA, provavelmente daqui a um pouco tempo, alguns anos, eles podem ser sim excluídos do mercado, porque é algo que está começando a crescer e fazer parte do dia a dia da programação. Então, se você é programador, eu super te indico, comece a estudar essas ferramentas, aplicar da melhor forma possível. Você tem que dominar a tecnologia
e não deixar que ela te domine. Então hoje o cenário de júnior, pleno e sênior veio um pouco parecido ainda com o da pandemia para cá, porém já com uma exigência, voltando lá de trás, muito mais acirrada. Os júniors, quando a gente fala de nível júnior, entende-se que é uma pessoa que entende sobre o assunto, sabe programar, não sabe só o CRUD, como antigamente era a base exigida. Hoje isso não é suficiente, principalmente para os serviços que mexemos, porque isso é muito, muito pouco daquilo que a gente já constrói hoje em dia. Se parar para pensar, como se fosse, por exemplo, os bolos. Não sei quem lembrei quando era na infância, que pelo menos tinha uma infância que os bolos eram aqueles bolos de metros, assim, grande, quadrado, retangular, e cheio de glacê, né, aqueles bicos bem coisado, aquelas velhinhas pequenininhas em todo o bolo, era aquilo. Então aquilo ali era a base de um bolo bonito. Os bolos estão cada vez parecendo mais uma maquete de tão fantástico que eles estão sendo. Então a questão da exigência na programação ter começado a aparecer, por exemplo, com essa evolução de um bolo. Você começou lá no início, a base não era tão grande assim, porque até mesmo a arquitetura, as tecnologias utilizadas não eram tão avançadas como nos dias de hoje. Então, a dificuldade também para aprender essas tecnologias, mesmo que não eram tão avançadas, já gerava uma complexidade, principalmente porque os meios não era como hoje. Muito fácil acesso pelo celular, você consegue estudar videoaulas, ter acesso a conteúdos que naquela época você via só por livros ou sites que, atenção, era em inglês. Sim, a gente começou a fazer livre tradução porque não encontrava conteúdo em português sobre a área de tecnologia. E quando encontrava era muito raso ou não era tão robusto da forma que a gente realmente precisava para evoluir sobre a tecnologia no qual a gente estava atuando. E nos dias de hoje já é totalmente diferente, né? Com a IA você consegue aí já perguntar coisas que você teria antigamente que perguntar ao Google ou Stack Overflow ou outros sites para conseguir garimpar e entender a solução e achar uma resolução. Com a IA isso tem minimizado o tempo de busca, tempo de entrega e tempo de qualidade de valor que um programador entrega para uma empresa. Por isso que eu falo e bato na tecla que sim, estude programação, mas entenda também da IA e como utilizar essa ferramenta ao seu favor. Então, hoje em dia, o júnior ele é visto como um profissional comparado lá na época atrás a um pleno. Exato, ele já entende muito bem de como construir um software. Não é que ele vai fazer de ponta a ponta, mas se você perguntar o que é um webhook, ele vai saber. O que é um Docker? Ele vai saber. O que é uma API? Ele vai saber. Como faz o básico ali no banco de dados? SQL, insert, update, delete, enfim, join, inner join, usar parâmetros de data, opções básicas, digamos assim, da parte de banco de dados. Se for um back-end, ele tem que saber. Então o júnior, ele não é tão, só sabe um CRUDzinho. Não, ele sabe criar um sistema, mesmo que não seja de ponta a ponta, como eu falei, mas ele consegue criar bem ali a estrutura, entender bem do que ele está dominando. E isso é uma exigência de hoje, de mercado de hoje. Por isso, a régua aumentou bastante. Sem falar agora também que, antigamente, os programadores não tinham tanto acesso à parte de negócio. Então, sempre tinha um intermediador no qual fazia todo o debriefing, todo o discovery do que tinha que ser feito, com as métricas de entrega que até hoje existe, né, para você entregar um produto que realmente vai gerar algo para a empresa. E hoje em dia já é um cenário totalmente diferente, ou seja, o programador ele participa de todas as etapas, ele está inserido em tudo o que está sendo planejado antes mesmo de colocar a mão na massa. E isso é uma software skill que tem que começar a ser desenvolvida por um júnior. Então se você é júnior e está entrando, você ter essa facilidade de comunicação, de entrega de valor no sentido de quando você está numa reunião de negócios, você consiga entender o problema e já imaginar bem uma solução. Coisas que antes era mais requisitado e pedido para um pleno e um sênior. Hoje, um júnior, tendo essa visão mais analítica do negócio, agrega bastante ao negócio, sem falar que também ele pode subir muito mais rápido de nível conforme a sua entrega de valor. O pleno, que era antigamente ali já como se fosse o perfil hoje de um júnior, ele já se torna o perfil hoje de um sênior, exatamente. Então, meio que tá vendo que a responsabilidade e todo o conhecimento agora está sendo cada vez mais exigido.
Então o pleno, ele tem que sim ajudar os júniors, entregar valor e ao mesmo tempo ter domínio de comunicação. O que significaria esse domínio de comunicação? É uma das coisas que bloqueia bastante profissionais, porque a gente não tem esse costume, a gente foi feito literalmente só para ficar ali na parte tech, codando no nosso cantinho, resolvendo os BOs e entregando. Mas hoje em dia o cenário é diferente. Quanto mais participativo, comunicativo e que você também saiba esclarecer para outras áreas de uma forma não tão técnica a solução ou pensamento crítico, uma opinião, isso conta bastante e conta muito na visibilidade que você pode ter de carreira e crescimento profissional. Então eu aconselho, se você tem certa dificuldade, eu consegui me desenvolver mais nesse lado, lendo livros, vendo podcasts, gravando vídeos, mesmo que você não queira publicar, mas para você ver como você está falando, como você está interagindo, sua dicção vai melhorando, porque sim, por não praticarmos muito isso, a dicção é uma das coisas que vai pecar bastante. Então, comece a fazer isso aos pouquinhos, você vai ver que vai mudando e vai ficando muito mais natural e mais confortável também de você fazer com mais naturalidade. E o sênior, Shirley, já que o pleno meio que agora já toma espaço do que o sênior antigamente fazia, o que o sênior faz? O sênior, ele tem mais responsabilidade sobre o todo. Então, tanto da parte tech, como de ajudar o próximo, como também de ter visão de futuro sobre entregas, sobre projetos, ser mais crítico, mais analítico e também mais performático. O sênior, ele tem que ter agilidade de entrega, agilidade de pensamento e agilidade de execução. Isso é uma das coisas que faz um diferencial grande para um profissional como sendo um sênior. E depois que você se torna um sênior e ter essas habilidades em conjunto, facilita para que, se você queira migrar particularmente só para um segmento, uma especialidade, como eu quero ser só arquiteto de software, eu quero ser um chapter de engenharia, eu quero ser só um especialista, você consegue fazer esse segmento e ser muito mais assertivo e também ter uma carreira mais exponencial quando você tem essa visão mais direcionada. Então não chega só como sênior e acha que vai ser sênior a vida toda. Tenha um perfil, segue para uma especialidade, isso vai te trazer velocidade de carreira, de ganhos salariais e crescimento profissional. E sobre faculdade, que é o que a galera mais pergunta, faculdade começou a ser exigida novamente por muitas empresas, que lá na pandemia eles começaram a cancelar, meio que isso para ter um grau de contratação maior. Só que muitos precisam, às vezes trabalham com licitações, precisam de profissionais que sejam graduados para comprovar nas licitações que esses profissionais que atuam são de fato formados na área. E tem outras empresas que, por requisitos mesmo da cultura, perfil de empresa, eles vão te exigir o superior. Mas não é uma barreira para você trabalhar no Brasil se não tiver um superior, e muito menos lá fora. Conheço muitos profissionais que atuam tanto no Brasil como lá fora que não têm um nível superior. Mas, é claro, você sempre tem que estar correndo um pouco mais atrás, mostrando mais visibilidade do seu currículo, do seu lado profissional e da sua competência. Então, querendo ou não, sim, tem um pezinho o curso superior. Mas, por outro lado, se você souber se vender, se mostrar para o mercado, mostrar o seu trabalho de forma profissional, com certeza não vai te faltar mercado. Bom, espero que vocês tenham compreendido aí quais são os níveis hoje no mercado, como é visto cada nível profissional no longo do tempo, como foi evoluindo, como foi mudando, né? E se moldando para as realidades de hoje que a gente tem e convive com a tecnologia. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de avaliar esse vídeo deixando o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Beijão e até a próxima.